Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num assunto assim que revolta muita gente. Um esquema bilionário de fraudes dentro do INSS. Exato. Tirando dinheiro direto de aposentados, de pensionistas. A escala é chocante, né? E as vítimas são principalmente idosos, um pessoal que já é tão vulnerável. Pois é, e para guiar essa nossa conversa, a gente está com o plano de trabalho oficial da CPMI do INSS. É a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? Que foi criada justamente para investigar isso. Ah, o documento oficial deles. Isso. Esse plano foi apresentado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, agora em 26 de agosto de 2025. É basicamente o roteiro que a comissão quer seguir. Entendi. Então, o nosso objetivo aqui é, digamos, desvendar esse roteiro, entender o que ele diz sobre a investigação, o que já se sabe, né? E por que essa apuração é tão importante? Afinal, não é só números, são vidas, né? Com certeza. E o plano já começa delimitando um período, o que é importante. O foco é a partir de 2015. Ah, pega um tempo bom, hein? Cobre parte de 4 governos, Dilma II, Temer, Bolsonaro e Lula III. A ideia é tornar a investigação viável, sabe? E também evitar que os crimes prescrevam. Faz sentido. E o centro da questão são aqueles descontos feitos nos benefícios, né? Teoricamente para associações, mas que, pelo visto, não tinham autorização nenhuma dos beneficiários. E os valores? Eu vi uns números. São assustadores. A CGU, a Controladoria Geral da União, estima um prejuízo de 6,3 bilhões. É muito dinheiro. É um valor absurdo. Mas o que me deixou mais chocado ainda foi outro dado da CGU que está no plano. Eles entrevistaram quase 1.300 beneficiários e 97,6% disseram que nunca autorizaram desconto nenhum. Exato. E tem mais. E 95,90% nem eram associados. Quer dizer, quase todo mundo. É um retrato inicial, assim, devastador. Mostra que não são erros pontuais, né? Parece algo sistemático e direcionado justo para quem tinha mais dificuldade de perceber, de reclamar. Uhum. O plano deixa isso bem claro. A CPMI surgiu porque perceberam que não é só um rombo para o governo. É um ataque direto na renda de milhões de brasileiros. Impressionante mesmo. Ok, vamos aprofundar nos detalhes que esse plano de trabalho traz. Qual é a dimensão disso em número de pessoas? Quantos foram afetados? Olha, o documento traz números realmente alarmantes. Fala que nos últimos 5 anos, mais ou menos 9 milhões de aposentados tiveram algum tipo de desconto desses de associação sem autorizar. 9 milhões? Nossa. E o mais incrível, 5,2 milhões deles já foram atrás de algum canal oficial para reclamar. Usaram o meu INSS, ligaram no 135, foram aos Correios para contestar. E da injustiça que as próprias vítimas sentiram, né? Totalmente. E o plano mostra se isso foi piorando com o tempo. Se cresceu. Sim. Tem um gráfico lá no documento, o gráfico 1, que mostra a evolução dos valores que foram descontados ano a ano. Pega de 2015 até abril de 2025. E a tendência? É de subida. Sobe consistentemente. Isso indica que o esquema, ou talvez a ousadia de quem fraudava, foi aumentando com o passar dos anos. Não foi uma coisa que explodiu só agora, veio crescendo. Entendi. E a CGU, além daquela pesquisa que a gente falou, ela identificou algum padrão, alguma coisa suspeita nesses descontos? Com certeza, o relatório da CGU, que é citado várias vezes no plano, aponta uns picos de inclusão de descontos muito estranhos, sabe? Principalmente por parte de algumas entidades específicas. Picos? Como assim? Imagina, tipo, uma única associação conseguir incluir mais de 50 mil descontos num único mês. Isso não é normal. 50 mil de uma vez? Nossa. Pois é, e isso aconteceu várias vezes, principalmente ali entre o fim de 2022 e meados de 2024. Isso não parece um trabalho de formiguinha, né? Parece industrial. Quais entidades que apareceram mais nesses picos? O plano organiza por fases, mais ou menos. Entre 2016 e 2018, foram mais 5 entidades que se destacaram, tipo a BANSP, a ANAPS, a SBAP. Depois, entre 2019 e 2022, foram outras, como Contage e Conafer.
Mas o período mais recente, 2023-2024, foi o mais crítico mesmo. Quase 40 situações de pico envolvendo 19 entidades diferentes. 19. Nomes como a APB, Ambec, Masterprev, Unaspub estão nessa lista. A CGU até fez um gráfico para mostrar isso, a figura 1 que está no documento. Fica bem visual o padrão. Fica claro que não são casos isolados, né? Parece algo coordenado, um esquema maior. O plano fala sobre isso. Fala. O texto usa a expressão indícios de fraude sistêmica e sugere que essa fraude foi possível ou pelo menos facilitada por causa de fragilidades institucionais dentro do próprio INSS. Ah, então tinha brecha no sistema. Exato. Falhas de controle, brechas, que permitiram ou facilitaram tudo isso. E não foi só gente de fora, não. O plano menciona o envolvimento de servidores públicos. Chega a citar um ex-presidente do INSS que foi afastado e depois demitido por suspeitas ligadas a esse caso. Um ex-presidente do INSS. Caramba, isso complica muito as coisas, né? O nível da suspeita sobe bastante. O plano chega a dar nomes de quem estaria por trás disso. Dos operadores? E o documento é cuidadoso, né? Baseia-se em investigações que já existem. Mas ele menciona 3 nomes que aparecem como figuras importantes nessa engenharia da fraude. Quem são? Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS. Já ouvi falar. Domingos Sávio de Castro e Maurício Camissotti. Além dos nomes, o plano descreve um jeito de operar, um modus operandi, que levanta muita suspeita. Que seria? Uso de laranjas nas diretorias das associações, desvio direto do dinheiro arrecadado e até um esquema que parece bem sofisticado de suborno. Tipo, parentes de servidores do INSS receberiam pagamentos por meio de outras empresas para dificultar o rastreamento do dinheiro. Nossa, é uma teia bem complexa. Dá para ver que a CPMI tem um trabalho gigantesco pela frente. O plano detalha como eles pretendem investigar isso tudo. Quais são os objetivos? O relator faz questão de dizer no plano que o foco vai ser técnico, nos fatos, sem partidarismo, buscando uma abordagem séria e serena, é o termo que ele usa. Imparcial, então. Isso. E vai abranger as 4 gestões presidenciais desde 2015, justamente para garantir essa imparcialidade. O grande objetivo mesmo é desmontar o que eles estão chamando de organizações criminosas que podem ter se infiltrado no governo, nas empresas, até no sistema financeiro, usando esses descontos como fachada. E como eles organizaram a investigação para conseguir fazer isso, deve ter uma estratégia, né? Imagino. Sim, o plano está dividido em 6 grandes eixos de investigação. Se a gente tentar agrupar para entender melhor, Ajuda, sim. a gente pode pensar assim. Primeiro, entender como funcionava e quem participava. Mapear em detalhes como a fraude acontecia na prática, desde falsificar assinatura, usar telemarketing agressivo, manipular documento, até ter acesso indevido aos sistemas do INSS, da Dataprev. E talvez até nomeações estratégicas no governo para facilitar. Entender a máquina por dentro. Exato. E identificar os atores. Quem eram os servidores, os políticos, os empresários, os intermediários envolvidos nisso tudo. Ok, entender a máquina e os operadores. E depois? Depois vem a parte de seguir o dinheiro e ajudar as vítimas. O foco aqui é rastrear aqueles 6,3 bilhões de reais. Para onde foi essa grana toda? Quem realmente se beneficiou no final? Como lavaram esse dinheiro? E o lado das vítimas? E fundamental, como reparar o dano para as vítimas, né? Principalmente os idosos, os pensionistas. Garantir que eles recebam de volta o que foi tirado deles. O plano fala até em usar tecnologia para recuperar esses valores. Faz todo sentido. Ok, máquina, dinheiro. Qual o terceiro foco? Eu diria que é analisar as falhas e propor soluções. Investigar por que as defesas do sistema não funcionaram. O plano faz uma comparação bem forte com o caso Georgina de Freitas. Lembra? Aquele escândalo enorme na Previdência lá de 1991. Lembro sim, foi gigantesco. Pois é. A pergunta que fica é: como, depois de tanto tempo, uma fraude desse tamanho acontece de novo? Então, eles vão analisar os controles internos do INSS, as auditorias, os protocolos e, com base nisso, estudar e propor medidas para fortalecer o sistema, seja com novas leis, mudanças administrativas, para evitar que a história se repita.
Essa comparação com a Georgina de Freitas é um soco no estômago, mostra como o problema é recorrente. Então, esses 3 focos, entender o esquema, seguir o dinheiro e consertar o sistema, resumem bem os 6 eixos do plano. De forma geral, acho que sim. Os 6 eixos que estão lá detalhados são: 1. Mapeamento do esquema. 2. Identificação e responsabilização. 3. Impacto nas vítimas e no erário. 4. O caminho do dinheiro. 5. Análise de falhas institucionais. E 6. Medidas preventivas legislativas. Mas agrupar assim ajuda a gente a ter uma visão geral da lógica da investigação, né? Com certeza. E na prática, como a CPMI vai fazer isso tudo? Que tipo de ações eles planejam executar? O plano lista um monte de ferramentas e métodos. Vão analisar documentos das gestões passadas do Ministério, do INSS, da Dataprev. Papelada antiga. Muita. Investigar a fundo as entidades que tinham os acordos de cooperação técnica, os ACTs, que eram as permissões para fazer os descontos, né? Certo. Vão trabalhar junto com a Polícia Federal, a CGU, o Ministério Público, que já tem investigações rolando. Rastrear os fluxos financeiros usando dados de banco, dados fiscais, claro, com autorização da Justiça. E o vigente. Muita gente, desde especialistas e servidores até autoridades, pessoal de ONGs, testemunhas e os próprios investigados. Parece um trabalho de fôlego mesmo. Muita informação para cruzar. E é. Além disso, eles querem fazer debates públicos, analisar como outros países lidam com isso, verificar denúncias que já existem na justiça ou em outros órgãos, fazer diligências e lá olhar os sistemas, os procedimentos. E a campo. Isso. Mapear o perfil das vítimas, né, com foco nos idosos, pensionistas, pessoas com deficiência. E usar os dados das operações policiais mais recentes, como a Sem Desconto, que foi em abril de 2025. A ideia é juntar todas as peças desse quebra-cabeça. E como vai ser o dia a dia? Vão chamar ministros, presidentes de órgãos para depor? O plano prevê exatamente isso. A comissão vai votar requerimentos para pedir informação, para quebrar sigilos, sempre com aval judicial, claro, para convidar ou convocar pessoas. Quem está na mira para ser ouvido? Já está no radar ouvir os ministros da Previdência e os presidentes do INSS das últimas 4 gestões. Além de outras pessoas consideradas chave, tipo advogados que atuaram para essas entidades. E tem uma coisa interessante, criar um canal direto com a população, tipo um Fale Conosco da CPMI, para receber denúncia e orientar as vítimas. Boa iniciativa. E eles vão ter ajuda técnica, porque analisar tudo isso exige um conhecimento bem específico, né? Sim, fundamental. E está previsto, o plano pede para requisitar servidores especializados, gente da CGU, da Receita Federal, da PF, do TCU, Banco Central, Ministério Público Federal, para formar uma equipe de apoio técnico para a CPMI. Ah, bom. Sem essa expertise, seria muito difícil avançar em temas como lavagem de dinheiro ou análise de sistemas complexos. Bem pensado. E tem prazo para entregar esse trabalho todo? Tem. A CPMI tem 180 dias, pelo regimento. Começou a contar quando instalaram em 20 de agosto de 2025. Aí tem o recesso no meio, né? Então, a data limite para apresentar e votar o relatório final ficou para 28 de março de 2026. 6 meses? Para desvendar um esquema bilionário que se arrasta há anos. É apertado. Bem apertado, considerando o tamanho do desafio. O principal, segundo o próprio plano, é elucidar os fatos e identificar os responsáveis. Apontar os crimes comuns, tipo fraude, corrupção, organização criminosa. Certo. E também crimes de responsabilidade, se for o caso de agentes políticos, né? E infrações administrativas ou civis. Com base nisso, a CPMI vai encaminhar tudo para os órgãos competentes, Ministério Público, polícias, AGU, para que eles tomem as providências, tanto na área criminal quanto na civil, buscando punir e buscar o ressarcimento. E a parte de evitar que aconteça de novo? Exato. O relatório também deve trazer propostas para aperfeiçoar a legislação e os controles internos, para tentar fechar as brechas que permitiram essa fraude toda. O plano termina reforçando o compromisso com a imparcialidade, sabe? E com a defesa dos aposentados e pensionistas. A mensagem final é forte, diz que é preciso uma resposta dura contra esses crimes para proteger não só o dinheiro público, mas a dignidade das pessoas e a credibilidade das nossas instituições. Resumindo, então, essa nossa exploração do plano de trabalho, a gente está falando de uma investigação sobre uma fraude gigantesca, né? 6,3 bilhões. Que atingiu milhões de aposentados e pensionistas. Milhões. O esquema parece complexo
Envolve desde associações de fachada, telemarketing enganoso, até a possível ajuda de gente de dentro do governo. E nomes que já ficaram conhecidos como o careca do INSS. Isso. O culpado seguir o dinheiro, ajudar as vítimas, descobrir onde o sistema falhou e propor soluções para consertar. Exatamente. E aquela comparação com o caso Georgina de Freitas, lá de 1991, que tá no documento, ela não tá lá à toa, né? É um lembrete bem doloroso de que esse tipo de coisa não é novo. Que já aconteceu antes. E que talvez as lições do passado não foram totalmente aprendidas. Ou as soluções não foram bem implementadas. Isso aumenta a responsabilidade e a expectativa sobre o trabalho dessa CPMI agora. E a importância dessa investigação, como a gente falou, vai muito além do dinheiro, né? Toca em algo mais fundo. Com certeza, mexe com a confiança das pessoas nas instituições que deveriam estar ali para protegê-las. Mexe com a própria ideia de proteção social no Brasil. Uhum. Quando o dinheiro que deveria garantir o mínimo de dignidade para a pessoa na velhice é desviado desse jeito, o dano é moral, é social, não é só financeiro. Por isso que o plano bate tanto na tecla da responsabilização e de recuperar os valores. É uma questão de justiça mesmo e de reafirmar que o sistema tem que servir ao cidadão, principalmente quem está mais vulnerável. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Que vem justamente dessa comparação que o plano faz. Se o escândalo como o da Georgina de Freitas aconteceu lá em 1991, desviando bilhões, e agora, décadas depois, a gente está vendo outro esquema bilionário com coisas parecidas. O que falha tanto nas nossas estruturas de controle, de fiscalização, para permitir que a história se repita desse jeito? Que mecanismos que deveriam proteger o dinheiro dos mais vulneráveis se mostraram tão frágeis, de novo e de novo? É a pergunta de bilhões, literalmente. Quem sabe a CPMI consiga ir além de só apontar os culpados dessa fraude específica e dar um diagnóstico mais profundo sobre essas fragilidades que parecem ser estruturais, né? Seria importante. Seria um legado fundamental para que daqui a alguns anos a gente não esteja aqui, de novo, discutindo um novo escândalo só com nomes diferentes e métodos um pouco atualizados. Uma reflexão muito necessária. E com ela, a gente encerra essa nossa análise detalhada do plano de trabalho da CPMI do INSS. Um documento que, sem dúvida, expõe a complexidade e a urgência de enfrentar um problema que afeta demais a vida de milhões de brasileiros. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.